Boa tarde, pessoal. Meu nome é Dilma Mesquita, sou coordenadora de projetos e cursos na Diretoria de Culturas do Colégio Pedro II. Estamos testando aqui o áudio, o vídeo, o som. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Nosso convidado, nosso querido Pedro Luiz, ainda não entrou na nossa live. Daqui a pouquinho ele deve estar chegando para a gente então começar nossa live com o nosso querido Pedro Luiz. Por enquanto, aproveitando para testar o som, o vídeo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Por enquanto, nosso querido Pedro Luiz ainda não chegou. Assim que ele entrar na nossa live, a gente começa o nosso papo. Por enquanto, só testando o som e o vídeo. Meu nome é Dilma Mesquita, coordenadora de projetos e cursos na Diretoria de Culturas, aguardando o nosso querido Pedro Luiz, pediu para entrar na live, na nossa live de hoje, na série de lives Educação, Culturas no período de pandemia. Só um pouquinho, não, por enquanto ele ainda não chegou, estamos aguardando, daqui a pouquinho Pedro Luiz, olha ele aí. Pedro já está pedindo para entrar. Só um minutinho, vamos ver se eu consigo colocá-lo aqui na live, que o Pedro está chegando. Só um minutinho. Vamos ver se ele conseguiu entrar. Só mais um minutinho. Aguardando a entrada do nosso querido Pedro Luiz na nossa live de hoje. Ainda não consigo vê-lo. Agora ele consegue entrar. Eba, Oi, Pedro! Tudo bem? eba, olha nós aqui, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, que quando... Eu também. Essa minha internet está péssima, Pedro. Você custou a entrar, né? Eu estava tentando te colocar na live, mas a minha internet está uma maravilha. Vão aguardar os amigos dando feedback aqui, se está congelando, se está... Se estão conseguindo ouvir bem, vê Exatamente. se o pessoal responde aí. Eu entrei uns 2 minutos antes para testar, porque a minha internet não anda muito legal, Aham. mas o pessoal me deu o retorno, falou que estava me ouvindo e estava me vendo. Você consegue me ouvir bem, Pedro? Eu estou te ouvindo, sua imagem está um pouquinho travando, mas eu não sei se é aqui ou se é aí. É bom a galera ir dando para a gente... A Aline está dizendo Olha lá. certo. Alguém botou ali, tá tudo certo. Aline Turim, que bom. Então, A Aline falou que tá tudo certo, então vamos em frente. Pedro, que bom! Olha, estou muito alegre, viu? Muito contente de receber aqui nessa live, muito legal. Um ex-aluno muito querido, né, do Colégio Pedro II, e a gente tem muita coisa para conversar. Pedro, olha o que me mandaram, assim, de perguntas e comentários, muito legal. O pessoal aos pouquinhos vai dando retorno também, né? Então, Pedro, olha, eu vou começar pelas apresentações. Não tem assim bem um roteiro, não. Eu sou meio avessa a essa coisa de roteiro. A gente vai seguindo assim no fluxo do papo, né? Da conversa. Mas assim, deixa eu primeiro fazer as apresentações. Para o pessoal que está entrando, meu nome é Dilma Mesquita, sou coordenadora de projetos e cursos da Diretoria de Culturas do Colégio Pedro II. E hoje nós estamos aqui com o querido Pedro Luiz. Eu vou, assim, Pedro, vou até ler aqui, que dispensa apresentações, né? Mas tem muita coisa que eu queria que pontuasse, eu vou acabar esquecendo. Então, vou dar uma lidinha aqui. Gente, o Pedro Luiz é poeta, compositor, arranjador, produtor e um dos fundadores, um dos maiores blocos de carnaval do Rio, o Monobloco. O Pedro tem também um trabalho com a banda Pedro Luiz e a Parede. Trabalho maravilhoso, estou até aqui com a discografia,
muita coisa, né? Eu fui assim tentando seguir uma cronologia, mas depois o Pedro vai falando um pouquinho mais. Nós temos aqui também trabalhos recentes, né, Pedro? Nesse período da pandemia, por exemplo, você deu, acho que foi uma live, né? Não foi uma entrevista, foi uma live para aquela programação do Sesc ao vivo, não foi isso? Em setembro, né? Nesse período já de pandemia, que é um período assim que a gente está buscando se reinventar, né, Pedro? Não só na arte, mas também na educação, né? Está sendo um período assim de reinvenção, né? Exato. A gente está, não é? Então, assim, Pedro, eu já falei um pouquinho do teu trabalho. Você é tijucano, não é, Pedro? Estou assim. Né? Eu estou falando da Tijuca também sou tijucana. Eu também fiquei sabendo que você tem uma paixão pelo Salgueiro. Eu moro aqui pertinho, descobri isso também, sou salgueirense. E assim, Pedro, eu vou deixar você primeiro dar um oi para o pessoal, para depois, então, a gente partir para essas perguntas e muita coisa legal que o pessoal comentou. O pessoal está querendo te ouvir. Então, eu vou tentar falar pouco, tá? Só vou trazendo que o pessoal também trouxe para mim ao longo da semana, quando souberam da live, e vou deixar você falar. Primeiro você dá um oi para o pessoal, que já entrou gente aberta, os corações estão subindo aqui. Bom, queria agradecer primeiro né, a possibilidade de estar falando através de um canal de um colégio tão importante, né, tão amado, onde tantas coisas incríveis aconteceram na minha vida, e é um colégio, na verdade, emblemático na história da cultura e da educação do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, né? Por aí passaram professores eméritos e alunos eméritos também, pessoas incríveis, tem né, uma excelência por um ensino com um viés, um olhar sempre muito humanístico, né? Apesar de ter formado pessoas na minha geração, e tenho certeza que em todas também, pessoas que se espalharam pelas mais diversas áreas né, profissionais, né? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores, né? Músicos como eu. Então, o Pedro II tem um pouco... ele sempre foi um pouco de celeiro dessa diversidade, então para mim é uma honra muito grande estar falando aqui, super emocionante. Meu pai estudou no Pedro II, também minha mãe também. Que legal! Minha mãe portuguesa, vindo de Portugal, muito jovem, parou os estudos lá e fez uma espécie de supletivo, né? Não sei como é que era o nome, também não era Madureza, acho que até antes do Madureza era algum formato desses que se identifica com o supletivo, que é um compacto que faz para você, quando você não fez na idade mais suposta, os seus ensinos. Uhum. Também fez isso no Pedro II, né? Havia isso. Que legal! E os dois formaram lá. Tive Mário, meu irmão, que é logo acima de mim, dentre os meus muitos irmãos, somos 9. O Mário, que vem acima de mim, estudou, entrou junto comigo aqui também. A gente passou para o Maitá. A minha irmã, que vinha abaixo de mim também, Margot, também entrou, foi aluna do Pedro II também. Acho que ela fez o mesmo percurso Maitá e depois Centro. Enfim, e tantos queridos, né, assim, que eu marquei, eu fiz um post hoje no Facebook, marquei alguns que eu vi. Eu vi. Que eu consegui encontrar, muitos que até já conversaram comigo ali, quando eu chamei, tanto pelo nome quanto pelo sobrenome, não apareceu para eu marcar. Eu espero que isso tenha se multiplicado através daqueles colegas ali. Sim, sou tijucano, salgueirense, a minha escola primária, frente ao que virou a quadra do Salgueiro, e hoje em dia era o Clube Confiança, né? Isso, Confiança. É a Batista Pereira, que fica ali em frente, uma escola municipal, onde tive a minha... acho que todos os meus 9 irmãos estudaram o primário, né, que chamava naquela época na Batista Pereira, e um primário que mudou, né, porque nós temos 12 anos de diferença entre... Eu tenho 12 anos de diferença para a irmã mais velha minha. No total, esses 9 têm uns 17 anos de diferença, né? Mas todos passaram pela Batista Pereira, alguns pelos mesmos professores. Então, o Salgueiro já estava ali no meu entorno. E aí tem essa coisa do futebol do samba, das escolas de samba, que tem um pouco, talvez, dessa vibração familiar intensa. Apesar de no futebol termos vários clubes de preferência dentro de casa, os meninos são todos flamenguistas e as mulheres se dividem entre tricolores e botafoguenses, não tem nenhuma mulher
rubro-negra. Mas Aham. acho que todos sempre fomos simpáticos ao Salgueiro. E, enfim, e nascemos todos ali na Tijuca, na Carvalho Alvim, que é uma rua ali da Tijuca, e tivemos essa história com a escola ali, com a Escola Batista Pereira, e depois alguns de nós passamos pelo segundo, a maioria sempre pelo ensino público, pela aplicação da UERJ também, que era ali, né, Excelente escola. excelente escola. Eu não consegui passar não tive competência, eu sempre fui muito ruim de prova. Mas quando eu fiz o concurso, eu dei alguma sorte que passei. Mas, na verdade, vim estudar no Maitá, né? Eu era tijucano, Ah, que legal. né? Mas era morador da Tijuca e que vim estudar no Maitá. E era engraçado, a gente pegava carona, vinha debaixo do viaduto Paulo de Fronten, que não estava pronto ainda, pegava carona e vinha para cá. Até saltava ali na lagoa, vinha andando até aqui, eu e meu irmão Mário, né? Tem uma história bem intensa com essa nossa fase do Pedro II Maitá. E eu moro no Maitá, foi um bairro que eu voltei muitas vezes depois de ter estudado aqui, morei. Foi o primeiro Aham. quando saí da Tijuca, depois voltei a morar aqui, agora moro aqui de novo. Tenho uma afinidade aqui com esse bairro também, mas a Tijuca é a Tijuca, não sai de ninguém. Do coração da gente. Agora, Pedro, nessa postagem que eu achei assim um barato, eu vi agora à tarde, falei, nossa, que legal, uma foto, se não me engano era isso, uma foto depois de uma apresentação de uma banda que vocês criaram dentro da escola, eram colegas, né, de turma, parece que o nome é Meio Fio, não é isso? Banda Meio Fio. Não é Isso. isso? Eu vi a postagem, eu achei muito legal, você até comentou que aquela foto parece que foi tirada depois de uma apresentação no Mário Lago, que é um teatro, para quem não conhece, dentro do Campo São Cristóvão. É um teatro grande, imenso, um espaço assim maravilhoso. E assim, uma coisa que ficou na minha cabeça, Pedro, até para te perguntar, e também foi pergunta que algumas pessoas me passaram, é o seguinte, Pedro, como o Colégio Pedro II, que a gente sabe que tem essa tradição, né, de uma escola que preza não só pelas ciências, mas pela arte, pelas culturas. Eu estou aqui representando, né, a diretoria de culturas. Então é assim, Pedro, um verdadeiro trabalho nosso de militância na leitura, nas artes, na música, no teatro. E esse trabalho, Pedro, na tua época, de estudante do Pedro II, como ele te influenciou, como de alguma forma ele te incentivou a seguir a tua carreira na música? Olha, a minha família sempre teve uma ligação com música, sempre gostou muito de música e sempre fez muita música em casa e na rua que a gente morava também havia muitos músicos, havia muitas atividades musicais informais ou nas festas mesmo, Réveillon, festa de São João, festa de São João Grande, onde montava palco e tinham bandas tocando, tinha exímios violonistas populares na rua de infância da gente, na Carvalho Alvim. Sempre teve uma ligação com o batucá, então a música estava ali, estava dada, né? No colégio, na escola primária, eu cantei no Orfeão, né? Que era o que havia naquela Legal. muito ligado aos Inários. Em pleno, na verdade, eu entrei para o primário em 60, lá, acho que em 66 ou 67, eu entrei direto para o segundo ano, porque eu já tinha aprendido a ler em casa, tinha algumas coisas que, na verdade, quando eu fui avaliado lá, eles preferiram que eu pulasse o primeiro ano. Mas entrei em plena ditadura militar, né? Assim, quando É, estava começando a esquentar, né? 2 ou 3 anos depois que eu entrei na escola, veio o AI-5 e o sim. movimento até ali o meio dos anos 70 foi um negócio brabo, né? Período Então, complicado, né? eu entro no Pedro II, acho que em 72, né? E isso chegar num colégio que tinha tanto acolhimento, tinha disciplina, tinha essas coisas todas, tinha, né, o uniforme que a gente até era muito orgulhoso, ainda tinha gravata, quando eu entrei ainda tinha gravata no final do meu segundo grau, ali já não tinha mais, mas a gente tinha orgulho, gostava, orgulho ao mesmo tempo zoeira, né, botava a gravata na cabeça, milhões de coisas, de bagunças assim também, mas era, enfim, era um colégio que, apesar dessa coisa do uniforme, que o uniforme que é uniformizar, né? O uniforme serve. Aham, é. Então, acho que nessa época eu estava vendo um começo de uma transição, algumas escolas particulares mais progressistas já estavam flexibilizando a coisa
do uniforme, né? De poder ir mais informal, só uma camisa, talvez uma camisa de malha, e depois isso foi migrando, né? O segundo ainda tem uniforme, acredito, até hoje, eu não sei. Tem com emblema, É, ainda tem. é bacana, mas ao mesmo tempo isso não é um. Eu sinto que no segundo isso não é um objeto de opressão, e sim de orgulho do que é É, instituição bicentenária, né? Bicentenária? sim. É 1837, se não me engano, ano de fundação da escola. É muita história, né, Pedro? Muita É história. muita história. Até comentaram aqui, olha, quem não amava esse uniforme? Se bem que com gravata era um calor danado, né? No Rio de Janeiro de gravata, É, né? Mas comentaram aqui que não amava esse uniforme, que é uma maneira até de identificar, né? Tenho todos os emblemas, olha, Miriam comentando, tenho todos os emblemas, que legal, que é uma recordação, né? E você tem uma história na família, né, Pedro, com Pedro II, né? Muito legal isso. da origem da família do meu pai e minha mãe, e depois, né, de alguns irmãos meus e muitos amigos e muitos queridos, pessoas que eu fui encontrando depois na vida, por exemplo, a família Adnet, né, o Chico, o Mário, que são meus grandes amigos, e pai, o Mário é pai da Antônia, que é uma grande parceira minha, é bem mais jovem que eu, mas virou uma grande parceira musical minha, e é uma grande violonista, compositora, cantora. Mas as irmãs, o Chico foi meu contemporâneo, mas por coincidência a gente não estudou na mesma sala. Eu lembro muito das irmãs dele, da Inês e da Caíta, que foram, elas estudavam no mesmo turno que eu, então, enfim. E pessoas que eu reencontrei depois em outras situações, no Coral da Cultura Inglesa, mas eu pensei que não tinha essa coisa de muita gente bacana, tinha uma coisa também muito democrática do raio, de tipos de pessoa da sociedade que ele acolhia, né? Aqui no Maitá eu tinha colegas do Leblon, da URCA, de Marechal Hermes, professor de Sulacap, tudo aqui, né? Nessa confusão aqui, Niterói, sempre foi um colégio que todos Da queriam. diversidade, né? É Da isso. diversidade, né, Pedro? Da democracia, da diversidade. Pessoas de uma classe média um pouco mais, né, assim, com condições financeiras ao mesmo tempo que pessoas mais pobres, pessoas com menos recursos, estava todo mundo ali. E o Pedro II tinha essa coisa. Foi assim, a gente teve, aqui especialmente no Maitá, teve um diretor bem rígido na época da gente, ele era bem duro mesmo, assim, né? Mas a instituição amaciava isso, né? Aqui eu fazia atividades extracurriculares, eu estudei francês, eu vinha de manhã estudar francês aqui, que era um curso para quem quisesse, não era um curso obrigatório, e dentro do currículo era inglês. As atividades lúdicas eram muito bacanas, professores incríveis que me apresentaram, grande Fernando Lemos, que me apresentou aqui a Fernando Pessoa, e depois, alguns anos mais tarde, eu participei, eu fui homenageado pelo Pedro II agora, né, há poucos anos atrás, lá na Universidade, e trouxe o Fernando como um professor que eu queria, né? Legal, lembrar, né? Essas memórias são muito legais, Pedro. Eu achei aquela tua foto assim, um barato, assim, emocionante a gente rever os colegas, né? Falar um pouquinho, Muito legal. deixa eu falar um pouquinho daquela foto que você ali ficou parecendo que é depois de uma apresentação. Acho que não, aquela foto é de dia. Então eu suponho que aquela foto entre a passagem de som e a apresentação, que foi à noite, acho eu. Uhum. Pode não ter sido muito tarde da noite, porque o teatro lá não tinha esse funcionamento muito no horário de, né, tardio. Era Sim, à noite, noite, né? Eu sempre fui um exímio perdedor de festivais, mas nesse festival com meio fio, a gente ganhou várias coisas. Ganhou quarto lugar com música que era minha e do Mauro Delau, que está na outra ponta da foto. Eu estou olhando, para quem olha, eu estou na ponta direita, cabeludo assim, tocando violão, de chinelo. Do outro, Mauro Delau, que foi a primeira pessoa com quem eu fiz parcerias musicais. Eu até então, compunha muito sozinho. O Mauro foi meu primeiro parceiro. E duas músicas da gente, uma tirou quarto lugar, a outra tirou primeiro lugar. A que tirou quarto lugar era Arraial dos Sonhos. Primeiro lugar era Agonia de um Cidadão, uma música com pegada um pouco mais social, de crônica social.
o Mauro era bom violonista e ele fazia umas melodias para que eu pusesse letra, ou às vezes eu dava letra para que ele pusesse as melodias. Ele tinha um traquejo maior que eu, tecnicamente, no violão, mas construiu umas coisas bem bonitas. E ali a gente ganhou, então, quarto lugar, primeiro lugar, melhor arranjo, ganhou uma infinidade de prêmios. Acho que eu estava saindo, o pessoal resolveu me consolar. Falou, esse cara é um desespero. Vamos fazê-lo ganhar alguma coisa. Ai, que memória boa, hein, Pedro? É, Nossa, memória boa. Lembrou dos nomes, lembrou até da colocação, né? De é, cada um, né? aproveitar enquanto eu não começo a inventar minhas memórias, enquanto eu ainda lembro delas, né? Mas olha, porque o Pedro II tem essa característica, né, Pedro? Todo mundo com quem eu converso, que já passou pelo colégio, fala isso, que são memórias assim muito marcantes, e esses eventos artísticos e culturais na escola, eles têm uma tradição, né? Eles marcam muito, até porque são eventos grandes, né? São muitos alunos e sempre é um trabalho muito bacana. E é É, um trabalho, sim, a gente está trabalhando com a cidadania, né, Pedro? E aham, no momento, né? E você passou por um momento assim bem complicado no Pedro II, né? é, agora, Década de 70, quer dizer, ditadura. Eu agora lembrei de duas coisas aqui. Lembrei de uma frase do Nelson Rodrigues, num texto em que ele fala do aluno do Pedro II, ele diz que o aluno do Pedro II é dionisíaco, que ele conspira pela alegria, que enquanto está todo mundo pelas esquinas, né, se lamentando, naquela tristeza, que o aluno do Pedro II, não, ele está alegre, ele está querendo cantar, ele está querendo produzir coisas boas e jogar alegria no mundo. E por falar em alegria, Pedro, agora mudando um pouquinho esse foco, as pessoas também comentaram, falaram muito sobre o monobloco. aham, E assim, um ponto que as pessoas, assim, não, Dilma, fala com ele sobre esse processo de revitalização do carnaval de rua no Rio de Janeiro e o papel do monobloco nisso. Eu já ouvi essa história, não sei se eu estou certa, me corrija se eu falar alguma besteira. Mas logo no primeiro desfile do monobloco, parece que a coisa assim, que não estava se esperando tanta gente, foi uma coisa assim imensa, né? Como é aham. que foi esse processo, Pedro? Acho que é importante falar que a gente agora, então, está vivendo num momento que as políticas públicas nessa área, né, da arte e das culturas também, a gente está sofrendo um bocado, né? Pela ausência de políticas públicas, né, de peso nessa área. Então, como é que foi esse processo, a revitalização do carnaval de rua no Rio? Como é que o monobloco, né, que você foi com os fundadores, né? Como é Ah, que ele atuou, né, nesse movimento aí? bom, na verdade, assim, o carnaval entra antes na minha vida por conta de gosto pelo carnaval mesmo, né? De tocar em blocos de sujo nas ruas do entorno. Ali na rua que a gente morava teve o Boca de Sapo, depois teve o Coração das Mamães. Ali tinha Flor da Mina do Andaraí, Bloco do Pijama, também era do Andaraí. Tinha, assim, uma profusão de blocos e bailes carnavalescos nos clubes, né? No Clube Municipal, no Tijuca. Isso. Isso sempre foi muito frequentado e eu e meu irmão, que éramos muito duros, a gente ia para a volta, para o entorno do Sambódromo. A gente não tinha dinheiro para entrar, mas a gente via a concentração e depois ia para trás do box das baterias, se emocionar quando as baterias encostavam, entravam no recuo e a gente ficava do lado de fora ouvindo aquela pressão, aquela coisa. E Muito legal. uma experiência inesquecível na minha vida. Bom, muitos anos se passaram e quando a gente monta a parede, né? Eu chamo os meus parceiros de parede para montar, para uma ocasião específica, um grupo que iria tocar canções minhas no aniversário do CEP 20.000, que é um evento coordenado, é coordenado pelo querido Chacal, meu Do parceiro, Chacal. pelo Guilherme Zarvos. E essa versão, que era o CEP 20 Música, que era uma versão de música, era o Michel Melamed, que hoje em dia é meu grande amigo também, que me convidou para fazer. E ele falou, você não quer fechar esse evento com meia hora de música dançante? Então, eu chamei meus amigos que já tocavam comigo em outros trabalhos, o Celso Alvim, que hoje é o maestro do monobloco, Sidon Silva, C.A. Ferrari e Mário Moura, e falei, vamos fazer isso aqui, vamos montar esses 20 minutos, meia hora, para a gente fazer um baile bacana. E foi um sucesso isso, né? E logo a parede virou queridinha de uma galera, dos formadores de opinião. No terceiro show da gente, a gente foi contratado, gravou disco.
isso de 96 para 97. Em 99, quando a gente foi lançar o nosso segundo disco, o Celso já dava aula há muitos anos, né? Deu aula na ProArte muito tempo, deu aula no Cenário, que foi uma escola de música que eu tive, que eu dirigi. Primeiro fui diretor, depois fui dono da escola. O Celso deu aula de bateria. Legal. E na ProArte ele dava aula de percussão brasileira, uma coisa bem parecida com o que viria a ser o formato do monobloco. Ele utilizava o instrumental de escola de samba, mas também do afro-brasileiro, do afro-cubano, as congas, batais, bongos, para contemplar uma diversidade de música brasileira. E chegou a fazer um bloco com os alunos dele. Eu que tocava um repique intuitivo, cheguei lá um dia dar uma aula de repique para esses alunos. Em 99, quando a gente tinha lançado o Real, houve um momento ali que a gente... É engraçado, porque o Carnaval de Rua tinha alguns movimentos expressivos, como a Banda de Ipanema, que sempre foi uma resistência, né? Sim. E tinham surgido no final dos anos 70, acho que 79, se não estou enganado, uma de 77, outra de 79, o Simpatia e o Sovaco, que agregavam artistas de outras áreas que não do carnaval, né? Ali no Sovaco tinha Chacal, também Nanico, Lenine, Braulio Tavares, uma turma da pesada que compunha... Uma turma legal, eu fui super folião do Sovaco há muito tempo. Também, enfim, eles fizeram um negócio que era uma certa já indicação de uma recuperação do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Quando a gente, em 99, na verdade, estava meio sem saber se a gente ia embalar bem a turnê do É Tudo um Real, do nosso segundo álbum, apareceu um convite do Sesc Vila Mariana, em São Paulo, que tinha acabado de inaugurar, que era um Sesc bem voltado para a música, tinha salas para dar aula, palestras, para vivências musicais diversas, além dos shows. E no ano de inauguração tinha um pouco essa premissa, que se você fosse contratado para fazer shows no fim de semana, que durante a semana você apresentasse alguma outra coisa ligada à música. Podia ser o que fosse. Então, nós nos reuníamos com o nosso empresário, que é o Simon, que é meu compadre, e pensamos, o que a gente pode fazer? Vamos oferecer uma oficina de percussão? Pegamos e adaptamos para o instrumental de samba as minhas canções que estavam nos nossos 2 discos, do Astronauta Tupi e Não É Tudo um Real. E fomos fazer essa oficina, foi um sucesso. Foram músicos locais, leigos, foi um grupo de mulheres incríveis que tinha lá chamado Ó Terezinhas, foram nossas alunas. E a gente, além de chamá-los para fazer uma participação no nosso show no fim de semana, no último dia da oficina a gente resolveu fazer um desfile surpresa pelas instalações do Sesc. E foi super bacana. Legal. Foi super bonito. A gente voltou para o Rio e falou, vamos botar uma oficina permanente durante o ano todo de 2000, para criar um bloco carnavalesco que, na verdade, contemple, através dos instrumentos da escola de samba, toda a diversidade musical brasileira e também que a gente ensine leigos a tocarem para, na época do carnaval, se transformarem em músicos. Vamos. Aí fui no Rio Arte, órgão que não existe mais, infelizmente, que era ligado à Secretaria Municipal de Cultura e que cuidava do Sérgio Porto, de vários teatros e de projetos especiais com a Lilian Zaremba, que é uma artista incrível à frente do projeto. Levamos a nossa loucura lá e eles... Vamos embora. A gente queria o Sérgio Porto. Mas não dá, tem atividade todo dia. Qual o dia que não tem? Segunda-feira. Mas segunda-feira não abre. E se abrir especialmente para isso? Dá para abrir manhã e à tarde, mas aí vocês têm que pegar um dinheiro para fazer uma compensação, porque vai ter que pagar uma hora extra de uns funcionários que não estão lá esse dia. Porque fizemos uma confusão, abrimos 2 turmas. E como a parede era muito querida nesse momento, assim, por um público muito ligado com alternativas da música, com o underground, com o CEP, né, com essas culturas que apostavam em linguagens diferentes, em possibilidades diferentes que não o mainstream. Então, muita gente veio fazer aula com a gente, muita gente. Foi tanta gente que a gente teve que abrir mais 2 outras turmas no Ecossom, que é um estúdio aqui muito perto também, na quarta-feira para dar conta da demanda. A gente tinha aberto 2 turmas e tinha manancial de alunos para 4 turmas. E aquilo já nos encantou, a gente fez umas coisas bacanas, que era, a cada mês a gente trazia um ilustre ritmista.
um convidado de escola de samba, como foi Odilon Costa, que é um mestre que atravessou quase todas as grandes escolas de samba do Rio, que publicou um livro muito interessante com o Guilherme Gonçalves, decodificando as levadas de bateria das grandes escolas do Rio. Odilon foi lá, nos ensinou a organizar a bateria de uma maneira quadrafônica, que é o padrão que a gente usa até hoje. Ivo Meirelles e o Funk em Lata foram lá, Léo Leobões foi lá, Caboclinho. Aliás, eu estou vendo que o neto do Caboclinho está aqui na Bruce. Caboclinho era seu avô, não era? Fala com a gente. Que legal. É, Que legal. Neide Oxóssi, uma quantidade de autoridades dos ritmos afro-brasileiros, afro-cubanos, foram lá também nos fazer dinâmicas para a gente entender outras levadas, outras células de como, que foram desdobramentos dessa diáspora africana pelo Brasil, pela América Central, pelos Estados Unidos. Isso Então o Monobloco tentava contemplar isso e foi um mega sucesso. Quando a gente começou as festas no final do ano no Malagueta, em São Cristóvão, foi um fracasso absoluto. Já se preparando para 2001, que foi o nosso primeiro carnaval na rua. Foi um grande fracasso, tinha mais gente tocando do que gente pagando ingresso. Aí esperamos, vamos esperar aparecer algum lugar na Zona Sul, porque foi um bloco criado na Zona Sul, talvez lá isso dê mais certo, né? Nesse ínterim, o Zé do condomínio, do Clube Condomínio, lá na Abreu Fialho, no Horto, ligou para o Simon, falou: Simon, vagou a sexta-feira, o Sovaco saiu daqui, foi para o Monte Líbano, não quer mais fazer aqui, vagou as sextas-feiras do verão. Você quer tentar aqui? Aí Simon ligou para a gente: vamos fazer lá? Vamos fazer lá. Vamos fazer 8 sextas-feiras. Era megalomania, né? Na verdade, a gente estava mexendo com a economia do Rio, do Carnaval do Rio, ainda sem saber, tentando fazer uma coisa no Carnaval para não ficar desempregado no Carnaval, que era um tempo onde para o músico era muito difícil, né? O Carnaval era onde não se tocava. Uma entre-safra, né? Uma entre-safra. Mas isso se inverteu totalmente nos últimos 20 anos. É o contrário, praticamente, o que acontece. Sim. Mas aí se multiplicaram os carnavais de rua pelo Brasil inteiro. Mas então a gente resolveu fazer essa experiência e resolveu fazer as 4 sextas-feiras de janeiro e as 4 de fevereiro, que vai desembocar no Carnaval. Fizemos a conta de quando era o Carnaval naquele... Era um pouco megalomania, mas vamos. A primeira sexta-feira era dia 3 de janeiro de 2001. O mesmo dia em que começava o Rock in Rio 3. Nossa! Né? Então, nossa! Cara, não vai ninguém nessa bagaça. Como é que a gente vai fazer isso? Estamos a chamar um monte de convidados. O primeiro convidado, como era amigo meu e do Simon também, que era o Herbert, compadre do Simon, meu parceiro de canções, tinha tocado no É Tudo um Real da Parede, admirava muito o que a Parede vinha fazendo. A gente chamou o Herbert e falou: vamos pegar um amigo famoso para ajudar a gente. E aí chamamos outros amigos que estavam também em ascensão, que chegaram aí no condomínio com a gente: Seu Jorge, que estava em ascensão, Cabelo, que é meu parceiro, grande compositor, artista plástico, Roger, Funk em Lata, os 10 de Ouro da Grande Rio, sob a batuta de mestre Odilon. Enfim, a gente montou uma programação com, eu não me lembro todos, mas com 8 convidados, um a cada sexta-feira. E na primeira sexta-feira a gente fez para a primeira sexta-feira, que é logo depois do Réveillon, né? Se dia 3 era na sexta-feira, dia 1 foi na quarta, né? Que é a virada do ano. Então a gente foi para a praia e começou a filipeta. Foi uma guerrilha, assim. E conseguimos, no dia da sexta-feira, saiu a capa do caderno D do dia, foi falando sobre o Monobloco. E aí, na passagem de som, já começou a acontecer uma coisa engraçada, que as pessoas chegavam: vai ter show do Pedro Luiz à Parede aí. Não, mas aqui é Sovaco do Cristo. Não, eu vi que vai ter Paralama, porque eu vi o Herbert, aí ficou aquele... À noite, às 10 horas da noite, a gente teve que fechar a porta do condomínio, que não cabia mais ninguém lá dentro. Nossa! Lá de fora, e essa multidão se repetiu e se multiplicou, se ampliou a cada sexta-feira, engarrafando, né, a Zona Sul do Rio de Janeiro inteira. E no nosso primeiro desfile, que esperávamos
audiência ali de familiares e amigos próximos, familiares dos batuqueiros, a gente se surpreendeu com 10 mil pessoas num circuito totalmente equivocado, Bombou. totalmente equivocado para 10 mil pessoas, porque ele era um S, ele fazia uma É curva um S, é. planetário para a Praça. Imagino. Foi, com o perdão da expressão sofisticada, foi uma cagada. Assim, curva, ele fazia curva, espremia todo mundo na curva, aquela 10 mil, nossa. loucura para isso que foi, mas foi cheio de muitas emoções, foi cheio de extremas emoções, assim, de estar entregando para o Rio de Janeiro uma coisa que era muito maior do que a gente Sim, tinha sonhado. E que ali, junto com outros blocos contemporâneos, como Banga La Fumenga, como Rio Maracatu, Cordão do Boitatá, Céu na Terra, ali começa a haver sim. uma quebra de paradigma de que no carnaval o músico não trabalhava, né? Começa a se É, reinventar o carnaval de Rua do Rio, os eventos se multiplicam. O monobloco reinava sim. absoluto nessas festas, depois essas festas... Por isso a gente podia fazer 8 festas. Hoje em dia a gente não é louco, mesmo porque, como monobloco show, que é um fruto daquilo ali, tem uma agenda intensíssima que vai de 80 a 100 Uhum. por ano, a gente nem tem mais Aham. para fazer tantas festas para a gente estar presente nessas festas todas, além de ter muitas outras opções interessantes de milhões de blocos e eventos interessantíssimos que o Rio de Janeiro fez brotar nesses 20 anos. Né? Isso, essa revitalização, que maravilha, Pedro. Eu não conhecia essa história do monobloco, muita coisa que você contou que eu não sabia. Eu sou fã, conheço o trabalho, mas assim, esses detalhes, né, da história, eu sabia desse episódio dos 10 mil nesse circuito, nesse formato de S. Isso aí eu já sabia, ouvindo uma entrevista tua. Já Ah, tem um tempinho que eu ouvi essa história. Eu falei, essa história do monobloco, o Pedro tem que contar de novo aqui. ah, Agora, Pedro, eu ia te perguntar também, queria que você falasse um pouquinho sobre esses trabalhos agora mais recentes no período de pandemia. Eu até destaquei uns aqui, por exemplo, esse trabalho com as músicas do Luiz Melodia. ah, Tinha uma canção inédita, né? Até então inédita, é, parece que foi a viúva dele que te passou o papel, inclusive com o carimbo da censura. Não tem uma história assim? É carinho. Afeto, Poeta do Morro, não é essa? Queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que tem uns paralelos aí, né? Eu acho que muita coisa do que está ali na música, na letra, em toda situação, a música remete, né? Uma vivência, né? Ditadura, censura. Eu acho que tem uns paralelos aí com o que a gente está vivendo Exatamente. hoje, né? De alguma forma, de muitas formas, infelizmente, tem Ah, aí uns paralelos, não tem? Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. bom, o Luiz chega na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade, chega o disco maravilhoso que era o Pérola Negra, que é um disco muito diverso, muito incrível, com a assinatura maravilhosa de um compositor que a gente tinha conhecido através das vozes da Gal e da Bethânia, e que se revela no seu primeiro disco, além de um senhor compositor, um senhor intérprete, Sim. e muito versátil na caneta, no jeito de compor, e aquilo para mim é encantador e eu acho que é definitivo na minha vida. Quando eu resolvo fazer essa homenagem, eu começo pelo Pérola Negra. Eu revisito Pérola Negra, peço autorização a ele, que ainda estava aqui com a gente, não tinha virado estrela lá no céu, era estrela só na terra. Ligo para ele, para a Jane, peço autorização, ele pergunta o que você está esperando, não deu tempo dele ver, mas eu começo pela homenagem ao Pérola Negra, com um trio da pesada que me acompanha até hoje nesse projeto, que são o Elcio Cáfaro na bateria, que é meu amigo há muitos anos, o Pedro Fonseca e o Miguel Dias, que são teclado e baixo, músicos jovens de uma geração que está chegando aí, de um extremo bom gosto, extrema competência técnica, pessoas adoráveis. Chamei eles para a gente montar essa homenagem ao Pérola Negra, partindo de umas ideias que eu tinha tido ali no violão, que a gente ia fazer um quarteto, e o Pérola Negra tem uma diversidade de orquestrações que vão de 6 trombones e piano na canção Pérola Negra, Nossa. até rock and roll no Paquetá, até uma coisa só de guitarra e piano, se não me engano, que é o Magrelinha, até um chorinho com formação de choro clássico no Estácio, Eu e Você.
E a gente estava com aquele quarteto ali, era baixo, bateria, teclado, e eu numa guitarra, uma guitarra até que eu uso com uma afinação diferente, e vamos embora, vamos embora. E fizemos, só que quando a gente estava já perto de fazer o show, que era no Blue Note, no extinto Blue Note Rio, aqui na Lagoa, quando ele tinha acabado de inaugurar, mesmo a gente tendo ampliado os arranjos, o repertório só do Pérola Negra era muito curto para dar conta de um show. Então eu comecei a pescar algumas outras músicas do Luiz, de outros discos, músicas de outras pessoas que ele interpretou com primor, enfim. E aí compusemos esse show, começamos a rodar, que acabou virando o Vale Quanto Pesa, Pérolas de Luiz Melodia. No final de 2018, saiu o compacto duplo, que eu chorei com o Rafa, que é diretor da gravadora e produtor do disco, Rafael Ramos. Falei, pô, Rafa, me dá de presente de Natal, não vai dar tempo de sair o disco esse ano, me dá um compacto duplo que nem a gente tinha na nossa infância. Ele foi lá, mandou prensar, saiu com 5 canções. E aí, depois saiu o disco cheio, né, o CD e nas plataformas em janeiro de 2019. E aí, no final de 2019, algumas músicas que a gente não conseguiu botar no disco, não tinha ficado a contento, a gente resolve fazer, então, uma edição de luxo para lançar no final de 2019, começo de 2020, com essas canções que estavam ali. Nesse ínterim, eu comecei a tocar caderninho que o Luiz Melodia tinha regravado, e aí a gente inclui também. E aí falei com a Jane, a gente vai lançar, Jane Reis, querida, que me acolheu lá. Eu e a Bianca Ramoneda, que dirigiu o show Pérola Negra e depois o Vale Quanto Pesa, fomos lá conversar com a Jane. Ela contou histórias incríveis para a gente que ajudaram a gente a compor o roteiro do show. E eu liguei para ela, falei, Jane, vamos lançar uma versão de luxo. Ela já estava super feliz com essa revisita. Ela falou, então vou te mandar uma coisa aqui que eu acho que é a sua cara. Aí ela me mandou a letra do Feto Poeta do Morro, datilografada pelo Luiz, com algumas rasuras, com carimbo de verdade. Legal. Essa música foi vetada nos anos 70 pela censura e o Luiz nunca mais pegou nela. Eu não tenho gravação dela, mas vou cantar ela para você. Aí ela gravou na mensagem para mim e eu comecei a pensar como é que a gente vai entregar, né, uma música que não tem referência do Luiz. Isso é quase um pecado. Então eu pedi muitas licenças e imaginei, a partir do que a gente tinha cantado, compus uma coisa no violão, novamente, que nem a gente tinha feito no começo do processo, e chamo os músicos para a gente construir em cima daquela loucura que a música me despertou a história. E a música é muito intensa, fala de dificuldade, fala da Guanabara, né? da velha e boa Guanabara, dele, das gravidezes do Brasil, né? Não sei, gravidez tem... Você que é do Pedro II, gravidez tem plural? Gravidez... Muito, é um verdadeiro documento histórico, né, Pedro? Essa música, a letra, né? E tudo que tem ali, pelo que você está falando, é assim, né? É um e o que o próprio Luiz vivenciou, né? E foi censurada a música, né? E a gente vive um momento assim, né? Eu acho que tem esse paralelo, né? Tem um paralelo e tem uma coisa mais obscura nisso que está acontecendo agora, que teoricamente, ou na prática, tem uma coisa legitimada pelo voto direto, pelo qual a gente brigou tanto, né? Então tem a gente está sendo, quer dizer, o mundo está desafiado, ainda mais com a pandemia. Com a pandemia. Mas está desafiado com o avanço dos conservadores da pior estirpe, né? Falsos moralistas, homofóbicos, né? Racistas, misóginos. Você vê essa raça brotando de uma maneira e se empoderando, que é muito triste. E aí a gente... eu conversando ontem, né, com uma amiga, eu falei, eu acho que a gente, com uma amiga jornalista incrível, a Cecília, falei, Cecília Oliveira, que é uma grande jornalista investigativa, eu falei, Cecília, eu acho que a gente distraiu, sabe? A gente achou que estava tudo garantido e nunca nada está garantido. Não. Mujica, o Pepe já falou isso, nunca nada está garantido para ninguém. Então agora a gente vai ter que ser água para encontrar as frestas de todos esses muros absurdos que estão sendo postos entre a humanidade e o ser humano, entre a cultura, entre a educação e a deseducação e o esvaziamento de reflexão. É uma missão. A gente tem que achar
na verdade, porque por enquanto né, me parece que a gente só vê túnel no fim da luz, né? Agora a gente tem que, na verdade, a gente tem que Inverteu. Processo de inversão. E é, como a arte é fundamental nisso tudo, né, Pedro? A arte, as culturas e a educação, né? Levar a arte para dentro da escola, botar o pessoal em contato com todo esse conteúdo, como a música traz isso, como a poesia, né? Pode trazer isso. exatamente, despertar os botões de sensibilidade que a gente sentir que ainda são possíveis de acionar, em quem a gente Sim. vir que é possível de acionar, quem já tá esperto, já está ligado, já está ligado. O importante é, na verdade, a gente também descobrir quem a gente ainda pode sensibilizar e ali começar a fazer o trabalho de formiga, o trabalho de água que vai encontrar a fresta, a cultura, o amor, essas coisas, todos, o afeto, eles são... O afeto. Não há barragem que segure. Não há barragem que segure. Sim, e como a arte consegue, né? Eu sou uma militante da leitura, da arte, das culturas na escola, eu sou suspeita para falar, entendeu, Pedro? Que eu acho que é esse o caminho para a formação, é cidadania, né? Formação de uma cidadania sensível, né? Porque falta muito essa sensibilidade, né? E a gente percebe isso por tudo que a gente está vivenciando, como faltou essa sensibilidade, como faltou essa visão, como a educação e a arte, como a arte na escola, né? A arte, a educação, a música, a literatura, o teatro, são fundamentais, é o que o pessoal botou aqui, encontrar formas criativas de viver. A cultura é afeto, é reencontro, amor ao próximo, afeto e arte, que é por aí, né? Eu acho que o trabalho da gente é exatamente por aí. Pedro, olha, a conversa está tão boa que a gente já está se encaminhando para o final. Eu ainda tinha um monte de coisa para comentar, mas assim, passa muito rápido. E o que o pessoal me pediu, falei, bom, vou pedir ao Pedro, vamos ver se a gente vai conseguir para você cantar, dar uma palhinha. Eu queria cantar duas músicas especialmente que tem a ver com... vamos ver se der mais tempo eu canto mais, mas duas músicas que tem a ver... Oba! Legal! Santos, que é minha contemporânea também do P2, que hoje em dia, já há muitos anos, é batuqueira do Monobloco. É uma querida amiga, colega de sala mesmo, que está aqui presente também. Legal! Essas duas canções eu fiz, são duas canções das que eu considero primeiras, as canções que eu fiz antes disso, fora as minhas com o Mauro, acho que essas talvez sejam até anteriores. Muitas eu não considero porque não chegaram a um lugar onde eu falei isso é uma canção apresentável. Mas essas duas que são praticamente gêmeas nascem no mesmo ano, que eu acredito que seja 77 ou 78, entre 77 e 79, que são essa daqui. Vou começar por essa aqui. Bata e se deu direito de gostar de alguém, que eu dou um jeito de gostar também. Sou teu companheiro até no sofrer. Mas vê se de vez em quando, em vez de chorar, você ri um pouco que é pra compensar toda essa tristeza que é de nós dois. Parte coração, aprende que tua missão nessa vida é sofrer. Pobre coração, dói no fundo do peito, dizendo que existe, mostrando que insiste em sofrer, em sofrer. Chora e bate mais forte e às vezes mais manso, que eu mesmo não canso de me apaixonar. Bate e se deu direito de gostar de alguém, que eu dou um jeito de gostar também. Sou teu companheiro até no sofrer. Mas vê se de vez em quando, em vez de chorar, você ri um pouco que é pra compensar toda essa tristeza que é de nós dois. Bate se deu direito de gostar de alguém, que eu dou um jeito de gostar também. Sou teu companheiro até no sofrer, sofrer.
Mas vê se de vez em quando, em vez de chorar, você ri um pouco que é pra compensar toda essa tristeza que é de nós dois. Aê, que lindo, Pedro, que legal. E olha, o pessoal tá falando aí, saudades do CP2, pessoal do meio-fio, hein? Saudades do meio-fio, que barato, Pedro. Olha, por mim você pode cantar mais, se quiser. A Lapito Segunda é inesquecível, que legal. Que época boa. Pessoal comentando aqui, acho que é a Rosane, acho que é isso, que época boa do Pedro II, que legal, Pedro, muito legal. Se você quiser cantar mais, eu acho que ainda dá tempo, para mais uma acho que ainda dá. Denise, querida também, que é minha amiga até hoje, que é uma grande médica, está aí também, e é uma grande cantora também, ela nos privou disso, mas obrigado pela presença, Denise. Essa canção, inclusive, é para você. Que legal. Segure nave louca, que eu sou pedra rolando, que sai despencando em precipício propício pra esse movimento de agora, desse monumento ao momento, monumento, hospício. Silêncio na Avenida Presidente Vargas, é mergulho bem pra dentro de si. Fotografei você na minha Dragoflex, de olhar aceso, esperando por mim. Então, segure nave louca, que eu sou pedra rolando, que sai despencando em precipício propício pra esse movimento de agora, desse monumento ao momento, monumento, hospício. Silêncio na Avenida Presidente Vargas, é mergulho bem pra dentro de si. Fotografei você na minha Dragoflex, de olhar aceso, esperando por mim. Então, segure. Que legal, Pedro, maravilha. Olha, pessoal, vou revelar aqui uma coisa que eu acho que não é segredo. O aniversário é do Pedro, amanhã, mas nós é que ganhamos o presente, viu? Muito, olha, o pessoal comentando, parabéns, tá, Pedro? Parabéns antecipado. Quero te agradecer, o pessoal está comentando aqui, agradecendo também, dizendo essa música é maravilhosa, e pedindo até para você falar um pouquinho sobre a letra. Eu não sei se ainda dá tempo, acredito que sim. Dá tempo, podemos ainda tocar mais uma depois, acho que dá tempo sim. Dá, né? Eu não tô Eu me perco aqui, Pedro, é tanto comentário, é tanto coração, os corações subiram. Eu tô com uma dó aqui, porque na verdade hoje em dia as conversas não ficam mais salvas aqui na live. Infelizmente o Instagram nos privou disso. Uma pena. Mas essa canção, eu até tem uma irmã minha que é psicanalista e a Maria Lídia, e está coordenando, é uma pessoa importantíssima na música da minha vida também, que me levou para ambientes musicais incríveis, canta muito bem, tem um bom gosto musical fabuloso. E ela está fazendo uns ciclos de psicanálise agora durante o isolamento, recebendo pessoas para falar de a arte psicanálise, ela é lacaniana. Então, há umas 2 semanas atrás, eu fiz com o Juca Filho, eu fui um convidado junto com o Juca Filho, que é meu amigo, parceiro, meu contemporâneo de criação. É um senhor compositor também, mas ganha vida como roteirista há muitos anos da área de humor da Globo. É um cara incrível, muito cabeça. E a gente falou dessa música, porque eu escolhi, como a gente escolheu um viés para falar do que a rua se revela como linguagem nas minhas canções, eu escolhi maneiras diferentes de abordar isso para falar com os alunos dela e com os inscritos lá no seminário.
Tem Miséria S.A., que é uma canção só minha, que o Rapa gravou, que foi um grande sucesso com eles, que é uma música inspirada no discurso dos vendedores de ônibus nos anos 70 e 80, ali, que entravam vendendo com aquele discurso todo padronizado, que parecia que eles eram treinados num grande pátio. Eu lembro, eu lembro. E aí tem essa música que tem uma relação com a rua mais concreta, mais óbvia, né? E tem Nave Louca. Eu quis falar de Nave Louca porque Nave Louca fala de uma história que tem uma história da voz na psicanálise que eu não entendo direito, mas que não é a voz propriamente a voz que a gente ouve aqui do som, né? Mas é uma coisa maior que isso, uma coisa que tem uma coisa interna, que tem enfim, a pulsão que eles falam. E aí eu resolvi tocar Nave Louca, porque na verdade eu me lembro de eu indo para o Pedro II de manhã, assim, pegando aquele amanhecer na Presidente Vargas, e a inspiração dessa música me vem dali, de eu estar num ônibus cheio de gente, numa avenida intensa como a Presidente Vargas, e ter achado ali um silêncio interno, uma conversa com a poesia para dali nascer a letra de Nave Louca, que tem algumas coisas autobiográficas, mas nunca porque aí juntando mistura tudo, né? Misturando com sensações, outras com histórias que você inventa, com como a música vai se conformando. Então, Nave Louca um pouco surge desse silêncio interior que a gente pode se encontrar com ele mesmo num ambiente mais ruidoso e mais improvável de se praticar poesia. Que maravilha, Pedro. Olha, Pedro, eu não sei se dá tempo, talvez dê tempo de tocar mais uma, se você puder. Mas, assim, se cortar, eu já quero te agradecer muito, tá? Por você ter aceito esse convite, por você estar aqui com a gente, dividindo essas memórias, assim, muito legais do Pedro II, da tua vida, da tua produção. Muito obrigada, Pedro. Parabéns pelo dia de amanhã. Tá? Que seja um novo ciclo assim, de muita saúde, muito sucesso. Como sempre, né? Obrigada, tá, Pedro? Agradecer também o pessoal da tua produção, que foi muito legal, muito simpático, eu perturbei. O pessoal foi muito bacana, a Miriam, que está aqui com a gente. Obrigada, Miriam. Valeu. E eu acho que dá tempo para mais uma, não dá, Pedro? A gente faz a despedida depois, tranquilo. Legal. Eu vou tocar uma outra música dessa época, que é inédita. Eu cheguei a gravar ela numa fita demo, há muitos anos atrás, a minha primeira fita demo, que eu quero agradecer às pessoas, inclusive, que eu era duríssimo, e grandes amigos e queridos parentes aportaram dinheiro para eu poder gravar. Hoje em dia você grava em casa e consegue entregar um negócio legal. Para entrar no estúdio demandava uma grana imensa. E queria agradecer a Iná, Paulo Arraes, várias pessoas do entorno e os músicos todos que foram lá fazer isso comigo, Antônio Saraiva, Fabrício, Dudu, coralistas do Coral da Cultura Inglesa que virou Cobra Coral, tanta gente que esteve lá me ajudando. Essa canção está alocada num projeto que deve sair uma hora dessa, mas ela é inédita ainda para muita gente. Eu sei que a Denise vai gostar também. Todo mundo do Pedro II da minha época que está aqui vai gostar. E eu espero que os outros gostem também. Ela chama-se Quarto de Louça e parte de uma história real de uma rosa azul que eu ganhei de presente da Denise. Que legal. A rosa azul que me deste, o tom da tua camisa, tinha um quê de quarto de Madame Bovary. Sorri com o canto da boca, olhei com a língua teus lábios, num desses momentos sábios, trouxeste a flor azul louca, no tom da tua camisa, posta num bule de louça, em meio ao ar transparente, dentro de um quarto de louça. Beijei-te as mãos levemente, compondo agora a paisagem, a rosa blue que balouça, provocou-me tal viagem. A rosa azul que me deste, o tom da tua camisa, tinha
Tem um quê de quarto de Madame Bovary. Sorri com o canto da boca e com a língua até os lábios. Num desses momentos sábios, trouxeste a flor azul louca